os 4 candidatos. Mas hoje é o grande dia, é dia 26, compatriota. O Sufumado também diz presente, diz sim ao convite do chefe de Estado Filipe Jacinto Nyusi. Lutero Simango já disse, Venâncio Mondlane, presente, mas não me vê, não estarei fisicamente, presencialmente, não é? Não estarei presencialmente. Vou estar, senhor presidente, mas presencialmente não. Vai ser virtualmente. Enfim, o diálogo, pelo menos até agora, vai acontecer. 16 horas, minha nação linda. 16 horas de hoje, o gabinete da presidência da República vai acolher 3 candidatos presencialmente e 1 virtualmente. Vamos então ver o comunicado do Conselho Constitucional, assinado pela presidente Lúcia da Luz Ribeiro. Diz o seguinte o comunicado do Conselho Constitucional. Lamentavelmente, os juízes conselheiros do Conselho Constitucional têm sido alvo de ameaças, inclusive ameaças de morte, enviadas por mensagens privadas ou publicadas nas redes sociais, não é? Algumas ameaças são recebidas por mensagens direcionadas a cada juiz conselheiro, eventualmente, e as outras são mesmo por meio das redes sociais. Então, os juízes conselheiros estão a ver o que está a acontecer nas redes sociais, as ameaças que estão a acontecer nas redes sociais, estão a ver e, obviamente, lamentam este cenário. E diz o seguinte, a ameaça e a intimidação não são armas da democracia, senão elementos constitutivos de um tipo legal de crime. Ou seja, quem está a ameaçar aos juízes do Conselho Constitucional está a cometer crime. Ademais, faz referência aqui a uma questão de independência dos juízes do Conselho Constitucional. E diz o seguinte, e eu vou ler aqui 2 parágrafos e vou pedir a paciência dos telespectadores, porque é preciso percebermos o que é que o Conselho Constitucional está aqui a dizer. Sendo este órgão o guardião da Constituição, a Constituição da República e as leis são os instrumentos de proteção do sufrágio universal, direto, secreto e periódico de salvaguarda da forma republicana de governo e de garantia do Estado Democrático de Direito. Consequentemente, o Conselho Constitucional jamais pode eximir-se, é melhor sublinharmos este advérbio. Jamais. Jamais significa nunca. Jamais poderia eximir-se da sua obrigação constitucional de busca da verdade e justiça eleitoral. Este ponto relativo à verdade e justiça eleitoral é o ponto número 1, elencado nos pontos de agenda propostos por Venâncio Mondlane. O ponto número 1 diz reposição da verdade e justiça eleitorais. E o Conselho Constitucional está a dizer que em momento algum, nunca, jamais vai eximir-se desta responsabilidade. O que, teoricamente, é melhor sublinhar, teoricamente, assume que tudo o que poderá dizer nos próximos dias constituirá a verdade e a justiça eleitorais. Porque não pode eximir-se disso. Certo? Não pode eximir-se disso. Legalmente não pode. E depois, diz o seguinte, e o seu pronunciamento, sendo irrecolhível, deve ser justo, constitucionalmente válido e devidamente fundado nos elementos apurados no processo. Aqui está um ponto fundamental. O Conselho Constitucional está a dizer que a decisão que vai tomar vai ser de acordo com aquilo que são os processos submetidos no Conselho Constitucional. Ademais, os processos que foram lá submetidos
vão ser trabalhados de acordo com a lei e serão fundamentados. Ou seja, o Conselho Constitucional não vai, em momento algum, tomar uma decisão sem fundamentar. Se vai invalidar eleições numa determinada Assembleia de Voto ou numa determinada mesa, vai explicar porquê, qual terá sido a irregularidade que terá, de acordo com a lei eleitoral que determina a anulação de eleições numa determinada mesa, influenciado no resultado final. Então, tudo vai fundamentar. A independência dos juízes do Conselho Constitucional reflete-se no fato de que os mesmos sustentem as suas decisões com base na Constituição e nas leis, formando livremente a sua convicção a partir de elementos constantes do processo, sem pressões de espécie alguma. Ou seja, não há nada que possa pressionar, está a dizer o Conselho Constitucional. Eu estou a ler o que está escrito no documento do Conselho Constitucional, é preciso ficar claro isto. O Conselho Constitucional está a dizer que não vai tomar decisões por pressão de ninguém ou de qualquer outra espécie. O Conselho Constitucional só vai tomar decisões de acordo com aquilo que consta do processo. O que não consta do processo não existe. Isso vais-me recordar do meritíssimo juiz Efigênio Batista lá na tenda da BO. O que não consta do processo não existe. O que não consta dos autos não existe. Então, o Conselho Constitucional só vai trabalhar com aquilo que consta dos processos. Ademais, disse o Conselho Constitucional que está engajado no processo de validação dos resultados eleitorais, conciliando atas e editais requisitados à CNE e atas e editais solicitados e disponibilizados por alguns partidos políticos concorrentes às eleições, assim como por organizações da sociedade civil. Aqui é preciso explicar, meus caros telespectadores, é assim. Antes de fazermos nosso intervalo, que o tempo já nos cobra isso, é preciso explicarmos o seguinte. O que é que o Conselho Constitucional faz? O Conselho Constitucional não conta votos, certo? Os 7 milhões de votos que foram depositados nas urnas, o Conselho Constitucional não vai contar voto por voto, certo? Não vai contar voto por voto. O que o Conselho Constitucional vai fazer é reunir as atas. E o que está a fazer? Reunir as atas e, pegando nas atas, vai fazendo uma comparação, atas e editais. Sabemos nós que o Conselho Constitucional solicitou atas e editais à Comissão Nacional de Eleições. Então, o que a Comissão Nacional de Eleições vai apresentar vai ser comparado ao que os partidos políticos também solicitados vão apresentar. Vai ser comparado também àquilo que os observadores vão apresentar. Então, aí vai se apurar qual das atas terá um número diferente das atas dos outros. E vai se chumbar essa ata. Então, este processo em si não é um processo de hoje para amanhã, compatriotas. Convenhamos, estamos a falar de quantas atas? São muitas atas. Então, tem que haver aqui uma ginástica de comparação ata por ata. Ata por ata. Infelizmente, é assim como funciona o nosso sistema eleitoral, não é? É papel, então é pegar papel. Olha, chefe, sua ata o que é que diz? Diz que na mesa X ou no distrito X o senhor obteve tantos votos. Tá bom. A ata do outro senhor o que é que diz? Diz que aqui vem 200, aqui vem 199. Então, o senhor onde é que apanhou 199, o senhor onde é que apanhou 200? Vamos ver a ata do outro. Também vai apresentar aqui 200, aqui 200. Então, o senhor que tem 199, esta sua ata aqui, pode levar ou vamos arranjar um sítio para guardar. Não vale. O Conselho Constitucional lamenta, com pesar, as perdas humanas já registradas, as lesões físicas infligidas, bem como a destruição e o furto de bens alheios na decorrência da instabilidade social cotidiana e aproveita a oportunidade para apresentar as suas sentidas condolências às famílias enlutadas, ciente de que o luto de cada um é